Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Laércio Santiago aqui com vocês do canal Matemática com Santiago. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre juros simples e juros compostos daquela fórmula tradicional, resumão rápido, tá? Você vai entender, se chegou agora aqui e não sabe o que é juros simples e juros compostos direito, tem dúvida? Esse vídeo é para você entender isso de uma forma bem rápida, de uma forma bem resumida. Então vamos lá. O que são juros simples, tá? Juros simples é aquela operação comercial onde o valor de juros ele é fixo, tá? Ele não se altera em decorrer do tempo. E como é que eu calculo esses juros? Simples demais. Juros é igual a C vezes I vezes T. Onde esse C é a capital, o valor base sobre o qual será calculado os juros. Esse I é a taxa de juros, que é um percentual de cálculo de juros, é temporal, tem um período de tempo embutido nele. Essa taxa ela vem apresentada em forma de percentual, por exemplo, 3%. E geralmente ela tem um período de tempo acrescido a ela, ao mês, ao ano, ao trimestre, ao semestre, tá bom? E T é o período de tempo. É interessante a gente entender que o cálculo de juros ele só é interessante quando a gente tende a tentar descobrir o montante. O que seria esse montante? O montante ele é um valor financeiro que você obtém ao somar o capital, que era o valor base que você tinha inicialmente, mais os juros, tá? Esse valor de montante aqui. Uma forma de calcular montante de forma rápida, sem que você tenha que calcular os juros, é usar essa expressão. M é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o período de tempo. É de extrema importância que você entenda o seguinte também, que a taxa e o período eles devem possuir a mesma taxa temporal. O que é isso? Se eu tiver uma taxa de uma certa porcentagem ao mês, é interessante que o meu período também seja dado em meses, tá bom? Vamos aqui para um exercíciozinho para a gente aplicar logo direto, né? Um capital de 10 mil reais foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 6% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após 7 meses? Então, o capital é de 10 mil, taxa de 6% ao mês a gente vai transformar aqui em 0,06%, 0,06, né? Vamos só mudar aqui a cor dessa caneta para não confundir com o que a gente já tem aqui, né? Que está de vermelho. E um período de tempo de 7 meses. Então, como a gente quer o saldo dessa aplicação, não faz sentido a gente calcular os juros, tá? Se eu falo de saldo da aplicação, estou falando do meu montante. Tá? Então, vou calcular logo o montante aqui. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes T. 10 mil é nosso capital. Multiplica 1 mais a taxa, que é 0,06. Transformamos isso aqui em decimal. Vezes 7, que é o período. Essa multiplicação resulta em 0,42. A soma dá 1,42. A gente multiplicando tudo, tem que o montante é 14.200, tá? Então esse é o saldo dessa aplicação ao fim de 7 meses, R$ 14.200. Não me interessa saber os juros, por quê? Porque a questão não me pede os juros. Qual é o grande problema? Muitas vezes você vai resolver uma questão de matemática e a questão ela te pede uma coisa e você quer fazer além do que ela pede. E é nesse além que às vezes você acaba cometendo equívoco. Vamos supor que eu fosse calcular somente os juros aqui. A chance que eu teria de calcular os juros, e se fosse uma questão de marcar o item com os juros está lá e eu marcar de forma equivocada, existiria. Por quê? Porque eu calculei os juros. Mas a questão só pede o montante. Tá? Então calcula só o montante. Calcula o juro que renderá um capital de 25 mil aplicado a uma taxa de juros simples de 8% ao ano durante 4 meses. Parecida, capital é 25 mil, taxa de 8% ao ano. E aqui é onde está o perigo. A minha taxa está ao ano e o meu tempo está em meses. Tenho que converter 4 meses, um ano tem 12 meses, 4 sobre 12. Simplifico dividido ambos por 4. Tenho como resultado 1/3. O resultado fracionário 1/3. Então, como a gente quer os juros, juros é C vezes I vezes T. 25 mil vezes 0,08 vezes 1/3. Os juros resulta em
666,67 reais. Tranquilo, pessoal? Fácil demais, né? Vamos mais uma. O investidor aplicou a quantia de R$ 1.200 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 8 meses, o investidor verificou que o montante era de R$ 1.584. Qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Agora a gente tem o capital, tem o montante, tem um período e quer saber os juros, né? O período, a taxa de juros. Então a gente teria duas formas. Uma forma calcular os juros, depois calcular o período, né? A taxa de juros propriamente dita, ou outra jogar na fórmula direto aqui. Então montante 1.584, capital é 1.200, como a questão já nos dá. 1 mais i vezes 8 meses, que é o tempo. Esse 1.200 está multiplicando, passa dividindo. E aqui a gente tem 8i mais 1. Isso aqui dá 1,32. Vou pegar esse 1 e passar subtraindo. 8i é igual a 1,32 menos 1. 8i é igual a 0,32. Esse 8 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado em forma de divisão, tá? Facilitando a nossa vida. I é 0,04 ou 4%. Show de bola, né? Fácil demais. A próxima aqui. Juros compostos. Nesse caso, o valor de juros ele é variável, tá? É o que a gente chama de juros sobre juros. Por quê? Você vai calcular o juro no primeiro período de tempo. Esses juros vai te determinar vai te responder um determinado valor monetário. Esse valor vai ser acrescido com o valor que você tinha anteriormente e vai gerar um novo capital. E você vai calcular os juros agora em cima desse novo capital, tá bom? Os juros calculam na mesma fórmula, tá? A diferença aqui é a seguinte, montante também, que nesse caso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse capital, ele é variável, tá? É um capital que está aparecendo em função dos juros do período anterior. Mesma coisa, taxa de período tem que possuir o mesmo taxa temporal. Vamos aqui para exercícios. Vamos comparar um capital de R$2.000 aplicado em taxa de 5% ao mês durante 4 meses no regime de juros simples e juros compostos para a gente ver a diferença. No juros simples, no primeiro mês a gente tem o seguinte, juros 2.000, a taxa de 0,05 dá R$100. Como é juros simples, esse valor ele é o mesmo, constante, sempre R$100. Aí olha só aqui o montante no primeiro mês, 2.000 mais 100, 2.100. Segundo mês, 2.100 mais 100, 2.200, 2.300, 2.400. Perceba que o crescimento é um crescimento linear, tá? É um crescimento constante. Nesse caso, sempre de R$100. Já nos juros compostos, olha só como é que vai acontecer o negócio. 2.000 vezes 0,05. Aqui a gente está encontrando R$100 do primeiro mês. O montante é 2.100. Calcular os juros agora, eu não vou mais usar 2.000, vou usar 2.100. Já me gera 105 de juros. Somando dá 2.205. Já vou usar 2.205 aqui. E repare que há um acréscimo. De forma que a diferença em 4 meses é de R$ 31,01 aproximadamente de diferença entre juros simples e os juros compostos, tá bom? Uma pessoa fez um empréstimo de R$20.000 a uma taxa de juros de 4% ao mês. Aplicando-se juros compostos, qual o valor aproximado que essa pessoa deverá pagar para a quitação da dívida 3 meses depois do empréstimo? Então vamos lá. R$20.000, 0,04% ao mês é a taxa, 3 meses. A gente vai calcular quanto é que ele vai estar devendo depois desses 3 meses aí. Então a equação exponencial, 20.000, que é o capital, vezes 1 mais 0,04 elevado ao cubo, que dá 1,04 elevado ao cubo. Resolve primeiro que está no parênteses, depois essa potência aqui. 20.000 vezes 1,1224,864. 1,124864, né? Faz essa multiplicação, a gente tem que o montante é R$ 22.497,28. Ela tem que pagar aproximadamente R$ 22.500 para pagar a dívida, tá?
É isso que ela tem que pagar. Ou seja, em 3 meses, ela passou a ter R$ 2.500 aproximadamente de juros, tá? Juros sobre juros, juros compostos. Beleza, galera? Então, pessoal, ó, esse foi nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer sugestão, você vai lá nos comentários, lança sua pergunta lá, lança seu comentário lá, interaja, tá? Se você achar que eu mereci o seu like, dá o like. Se você achar que eu não mereci o seu like, eu te peço uma nova oportunidade, volta aqui, assiste outro vídeo nosso, tá? Espero que tenha ficado do seu agrado. Então é isso, galera. Valeu, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo de Matemática com Santiago. Fui!